Fala galera, análise de América 3, Grêmio 4 pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar aí a análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, começando aí pelo comportamento das equipes em campo, o América entrou num 3-5-2 e o Grêmio num 4-3-3. E analisando aqui a distribuição dos jogadores dentro do campo de jogo, a gente vê os jogadores do Grêmio um pouco mais avançados em relação aos jogadores do América dentro do campo. A gente vê aqui essas duas linhas, né, a verde e a azul, mostram aí o posicionamento médio dos jogadores dentro do campo e a gente vê aqui os jogadores do Grêmio mais avançados, né, já dentro do, do campo do América, enquanto os do América um pouco mais recuados, então de fato o Grêmio com jogadores mais avançados dentro do campo. Quando a gente olha aqui para a concentração das jogadas, do total de jogadas da partida, 15% das jogadas do América no seu campo defensivo, 21% no meio de campo e 11% no campo ofensivo. O Grêmio, do total de jogadas da partida, 13% no, no seu campo de defesa, 28% no meio de campo e 13% no campo de ataque. Então a gente vê o Grêmio concentrando mais jogadas no meio de campo, mostrando aí que empurrou mais o América contra o seu campo defensivo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. Parece ter havido um equilíbrio aí entre barras verdes e azuis, né? E a gente vê aqui que 45% do tempo foi de domínio do América e 55% do tempo de domínio do Grêmio, então um leve domínio a mais aí em termos de tempo para o Grêmio. E quando a gente olha para a intensidade média do domínio no jogo, ele é de -4, que significa que é um pouquinho favorável ao Grêmio. Essa escala vai de -100 até +100, sendo que -100 é domínio do Grêmio, total do Grêmio, +100 é um domínio total do América. Então esse -4 aí mostra praticamente um equilíbrio, né, em termos de intensidade ao longo, uma intensidade média ao longo da partida. Aqui na direita a gente vai começar a ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e daquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e finalizações. Então aqui, em termos de posse de bola, 57% de posse de bola do Grêmio, né, um número de médio para alto para um visitante. O Grêmio também apostou bastante em passes, 541 passes tentados, com 83% de aproveitamento. As demais estatísticas aqui, tanto pelo lado do Grêmio quanto pelo lado do América, todas de médio para baixo. Então, o que se destaca mais aí é a posse de bola do Grêmio e o número de passes tentados. Em termos de criação, foram 14 passes decisivos para o América e 12 para o Grêmio. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, números aí de médio para alto, tanto para o América como mandante, quanto para o Grêmio como visitante. Em termos de expectativa de assistências, 2,49 para o América, um número alto para um mandante, e 0,84 para o Grêmio, um número mediano para um visitante. A expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, o jogador que recebe a bola não precisa finalizar ou marcar o gol. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Então o América aí com um número bem expressivo e bem mais alto do que o do Grêmio. Em termos de finalizações, foram 15 pelo lado do América e 17 pelo lado do Grêmio, um número de médio para alto para o Grêmio como visitante. Das 15 finalizações do América, uma foi bloqueada, 8 para fora, sendo que uma passou perto do gol, e 3 defendidas além dos 3 gols marcados na partida. Pelo lado do Grêmio, foram 2 chutes bloqueados, 4 para fora, sendo que todos passaram perto do gol, 7 finalizações defendidas, além dos 4 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, 3 para o América e 4 para o Grêmio, bons números aí de chances claras criadas para as duas equipes. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols,
que ajuda a gente a projetar o placar de uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela cria no jogo, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, em termos de expectativa de gols, 2,38, né, com base nas oportunidades, 2,38 para o América e 2,09 para o Grêmio, bons números aí para as duas equipes. Quando a gente considera a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defender as finalizações que eles levaram em gol, a expectativa do América sobe para 2,75 gols e do Grêmio para 3,27. Também bons números aí para as duas equipes. Quando a gente compara a expectativa de gols com a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida do desempenho dos atacantes. O quanto que eles conseguiram adicionar ou reduzir de expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações. Para o América, essa diferença é de 0,37, né? Então, ser um valor positivo já mostra que os atacantes foram relativamente bem, mas não é um número muito alto, né? 0,37 gols de expectativa a mais que os atacantes criaram é um número aí relativamente baixo. Pelo lado do Grêmio, essa diferença é de 1,18, que mostra que, com base na qualidade das finalizações, os atacantes do Grêmio conseguiram colocar aí quase um gol a mais de expectativa para o Grêmio nessa partida. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o América marcasse 2,75 gols e marcou 3. Essa diferença de menos 0,25 mostram que o goleiro do Grêmio tomou 0,25 gols a mais do que o esperado, praticamente zero. Então mostra aí que o goleiro do Grêmio passou neutro na partida. Por outro lado, a expectativa era que o Grêmio marcasse 3,27 gols e marcou 4. Essa diferença é de menos 0,73, né, mais próxima de 1 do que 0, e negativa, que mostra que o goleiro do América tomou quase um gol a mais do que o esperado. Então, seria um desempenho relativamente ruim do goleiro do América no geral. E para finalizar a análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a ver se a partida foi boa ou não, né? Se foi uma partida interessante com qualidade. Pelo lado do Grêmio, a gente vai ver que praticamente todas essas estatísticas tiveram 4 ou 5 estrelas. Já pelo lado do América também, praticamente todas as estatísticas com 4 ou 5 estrelas, o que faz parecer aí que foi uma partida legal de se assistir, uma partida interessante, melhor para o Grêmio, que venceu o jogo fora de casa por 4-3. Então fechamos aí mais uma análise de América 3, Grêmio 4. Espero que vocês tenham gostado e fica aí mais uma vez o pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!